Olá, tudo bem com você? Espero que tudo esteja bem. Eu gostaria de falar com vocês hoje, de uma forma introdutória, a respeito, aí talvez da gênese, né, por assim dizer, ou de uma forma mais ampla, dos inícios, dos primórdios aí dos estudos da administração. Muito embora, muito do que eu vá dizer aqui, vocês já devem ter visto ou estarão vendo na disciplina de fundamentos de administração, mas não importa. Eu penso que esse primeiro momento aqui é um momento singular e é também um momento único que ele deve começar e logo mais à frente nós vamos ter essa divisão. No caso da nossa disciplina de teoria das organizações, notadamente, ela vai se fundamentar em discutir, né, de uma forma sequencial, de uma forma temporal, aquelas teorias que vêm subsidiando e sendo consolidadas e estruturando a ciência da administração. Bom, dito isso, eu começaria a dizer para vocês que a administração, ao longo do tempo, se constituiu como uma disciplina científica, e ao longo dos séculos, né, todo o século XX. Então, graças ao trabalho de pesquisadores, né, como Frederick Taylor, Henri Fayol, né, hoje nós dispomos de um corpo de conhecimento capaz de proporcionar um estudo metódico e sistemático das ciências administrativas. Então, dessa forma, nós podemos falar em administração científica, né, já que se constitui uma disciplina lecionada no âmbito de instituições de ensino superior, né, e amplamente debatida em eventos científicos, tanto nacionais quanto internacionais, né. Deve-se considerar também que não há consenso entre os autores acerca do quão científicos são os conhecimentos derivados da teoria e da pesquisa em administração, né? Daí a conveniência de iniciar essa introdução com a conceituação de administração, seguida pela discussão de seu caráter científico, eminentemente científico, antes de iniciar a discussão acerca do significado e do papel da teoria no âmbito dessa disciplina propriamente dita. Ok? Vamos lá? Então, significado de administração. O que se entende por administração? A administração, ela deriva do termo latino administratio, né? Administratio onis, que significa a ação de prestar ajuda, indica o ato, processo ou efeito de administrar, reger, governar ou gerir negócios públicos ou particulares. Trata-se de conceito bastante difundido e utilizado há muito tempo. Basta considerar que em línguas portuguesas, seus primeiros usos são identificados já no século XV. Embora utilizado em múltiplos contextos, é notável o consenso acerca de seus significados. Nisso não há nenhuma dissonância. Basta que se considerem algumas das muitas definições que têm sido construídas para explicitação do conceito, como, por exemplo, processo de planejar, organizar, dirigir e controlar o uso de recursos a fim de alcançar determinados objetivos. Processo de tomar e colocar em prática decisões sobre objetivos e utilização de recursos. Ato de trabalhar com pessoas, com vistas a alcançar os objetivos tanto da organização quanto de seus membros. E também processo de tomada de decisão e de controle sobre as ações dos indivíduos com o propósito de alcançar metas pré-determinadas. Embora expressas com termos e ênfases diferentes, essas definições enfatizam ações com pessoas no âmbito de organizações
voltadas ao alcance de objetivos pré-estabelecidos. Onde se conclui, portanto, que o conceito de administração pode ser facilmente compreendido, já que não conduz a interpretações radicalmente diferenciadas. Tanto é que Taylor, nos primórdios da administração científica, não se preocupou em definir conceitualmente a ciência da administração, mas se preocupou, sobretudo, em estabelecer os seus princípios mais gerais, como, por exemplo, planejamento, preparo, controle e execução. Fayol, né, o pesquisador francês, também não se preocupou em apresentar uma definição de administração, mas definiu as suas funções: planejar, organizar, dirigir e controlar. E até hoje são utilizadas para esclarecer, para evidenciar o significado de administração. Também é consensual que a administração comporta 4 áreas básicas: finanças, produção, marketing e recursos humanos. Em seus primórdios, e ainda por muito tempo, a administração voltou-se principalmente para o estudo das empresas privadas, enfatizando aspectos como produção e lucratividade. A exemplo disso, nós temos um dos pioneiros, né, nos trabalhos ali na grande empresa na época, na IBM, Peter Drucker, né, um austríaco naturalizado americano que iniciou os seus estudos como consultor na IBM. Nos tempos atuais, porém, seu campo ampliou-se significativamente, passando a abranger também as organizações governamentais e aquelas que são conhecidas como organizações não governamentais, aquelas que não têm fins lucrativos, ok? Aquelas que estão classificadas como organizações do terceiro setor. Portanto, a administração hoje, ela está inserida em todos os setores, seja o primeiro setor, segundo setor ou terceiro setor. Vamos falar agora, de uma forma ainda introdutória, sobre o caráter científico da administração. Seria muito difícil definir quando surgiu a administração, pois desde épocas muito remotas, os seres humanos têm desenvolvido atividades administrativas. Assim, desde a antiguidade, passando pela Idade Média e pela Idade Moderna, podem ser identificadas manifestações da administração sob a forma de práticas, técnicas e artes. Todavia, foi com o surgimento das obras de Taylor, no início do século passado, 1911, e de Fayol, logo pouquinho mais à frente, 5 anos depois, em 1916, que a administração passou a ser entendida como disciplina científica. Os trabalhos desses autores, desses proeminentes e precursores autores no ensino e no estudo da gestão, surgiram no início do século XX, no momento em que se valorizava a doutrina positivista, criada e difundida por Augusto Comte, de 1833. Esse pensador francês propunha que os fenômenos sociais fossem estudados mediante a utilização dos mesmos princípios e métodos utilizados pelas ciências naturais. Foi exatamente o que propôs
Frederick Winslow Taylor, em seu livro que recebeu o título Princípios de Administração Científica, que até hoje é publicado pela editora Atlas, que, caso ainda não lhe tenha sido feita a sugestão para que leia, eu o faço nesse momento. É um livro barato, você pode adquirir inclusive em sebos, vai pagar aí 5, 6, 10 reais, e você vai desfrutar aí de uma boa leitura, num bom nível de escrita acadêmico-científica. Com efeito, o pai da administração preconizava a racionalização do trabalho, que deveria ocorrer mediante um rigoroso estudo dos tempos e movimentos envolvidos em tarefas desenvolvidas pelos trabalhadores. Isso, obviamente, tinha uma carga positivista extremamente elevada. Apesar de ser amplamente valorizada tanto no meio empresarial quanto no acadêmico, não há, contudo, consenso quanto à natureza e os limites da administração enquanto uma ciência. A despeito da ampla disseminação dos princípios e práticas de administração no meio acadêmico, diversas restrições ao seu caráter científico têm sido apresentadas. Ressalto, no entanto, que muitas dessas restrições não são feitas apenas à administração, mas às ciências humanas de modo geral. Na CAPES, na classificação da CAPES, a administração encontra-se classificada na área de ciências sociais aplicadas, dentro do guarda-chuva maior das ciências humanas. Dentre as principais tentativas de refutar o caráter científico da administração, nós podemos apontar algumas delas. Por exemplo, a administração não tem um objeto específico. Essa é a primeira tentativa de refutar o caráter científico da administração. Repito, a administração não tem um objetivo específico. Enquanto a matemática é definida como a ciência que estuda as grandezas, a química se estabelece como a ciência que trata do estudo da matéria e a biologia como a ciência da vida, fica difícil determinar um objeto que seja próprio da administração. A administração, ao tratar de pessoas, vale-se de conceitos e técnicas da psicologia, por que não da antropologia, sociologia. Ao abordar grupos, ela insere-se no campo da psicologia social. Ao estudar organizações, ingressa no campo da sociologia, como eu já adiantei. Ao tratar da questão do poder, vale-se de conceitos da ciência política. Esta não é, no entanto, uma situação verificada apenas em relação à administração, mas a maioria das ciências definidas como aplicadas. Como ocorre, por exemplo, com a educação. As teorias e pesquisas relativas a essa disciplina inserem-se mais adequadamente em domínios como os da filosofia da educação, psicologia da educação e sociologia da educação. A segunda tentativa de refutar o caráter científico da administração é que é dito que a experimentação em administração, ela é precária. Embora sejam amplamente difundidos experimentos clássicos em administração, como os conduzidos por Elton Mayo, lá em Hawthorne, não resta dúvida quanto à dificuldade de experimentação nesse campo, visto que o pesquisador tem pouco poder de introduzir modificações nos fenômenos que pretende pesquisar. Não apenas em decorrência de limitações técnicas, mas
também de caráter ético. Pode-se argumentar, no entanto, que o experimento controlado, embora seja muito útil, ele não é rigorosamente indispensável para se obter os resultados que sejam cientificamente aceitáveis. Considerem, por exemplo, a astronomia, a geologia, que não devem sua respeitabilidade à utilização de procedimentos experimentais. Uma terceira tentativa de refutar a administração como de caráter científico é que a mensuração em administração se coloca de forma extremamente complexa. As variáveis identificadas nas pesquisas em administração, elas não se caracterizam pela precisão de suas mensurações. É isso que diz a terceira tentativa de refutar a administração como ciência. Muitas delas são de natureza qualitativa, podendo no máximo ser mensuradas, ser medida em nível de ordenação. De fato, a quantificação dos fenômenos corresponde, desde os tempos lá de Galileu Galilei, a um dos maiores anseios dos cientistas. Mas, graças à maior diversidade de técnicas e de abordagens metodológicas, resultados de natureza qualitativa podem, hoje, receber tratamento analítico satisfatório. Evoluiu-se muito. Vocês vão observar isso quando estudarem a disciplina de metodologia de pesquisa em administração. Você tem metodologias ou métodos bastante aplicados e específicos de pesquisa que possui uma abordagem mais quantitativa, e você possui métodos bastante rigorosos, modelados, específicos para pesquisas que assumem uma abordagem mais qualitativa. Uma quarta tentativa de refutar o caráter científico da administração diz respeito ao fato de que a administração envolve valores. Como ocorre com todas as ciências humanas, o pesquisador trata de fenômenos em relação aos quais não pode ser indiferente. Ou seja, ele não pode colocar um fenômeno, por assim dizer, de forma isolada, sob as lentes de um microscópio e ficar como um observador que não está envolvido com esse fenômeno. É isso que está dizendo aqui. Mas, a rigor, estuda uma realidade a qual ele mesmo pertence, ou seja, ele está completamente envolvido nesse fenômeno. Mas isso também é explicado pela fenomenologia. Um estudo mais adequado, onde o pesquisador, mesmo envolvido, possui métodos que lhe garantem condições de averiguar, de estudar esse fenômeno, mantendo o distanciamento necessário para que não haja um viés nos resultados. Então, dessa forma, dizem aqueles que entendem ser isso uma forma de comprometer o caráter científico da administração, que torna difícil conduzir uma pesquisa com uma rígida observância aos princípios positivistas, que exigem que os fatos sociais sejam tratados como coisas. Quem vai apontar isso de uma forma muito contundente é o pesquisador Durkheim, lá no final do século XIX.
mas é justamente para superar essas dificuldades é que se desenvolveram outros paradigmas, como o dialético e o interpretativista. Pesquisadores que adotam esses paradigmas conhecem e reconhecem o relacionamento intersubjetivo com os pesquisados e, consequentemente, não desconsideram o papel dos valores na interpretação dos fenômenos. É aquilo que eu disse para vocês anteriormente. Os métodos avançaram, novos métodos de pesquisas foram surgindo, foram amadurecendo e foram sendo melhor aplicados a esse contexto, de modo que hoje os paradigmas de interpretação, eles não se restringem somente ao paradigma positivista, mas também aos paradigmas dialéticos e interpretativistas. Ok? Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o papel da teoria na ciência. Observem que nós estamos ainda procurando inserir a ciência da administração num contexto mais amplo de pesquisa e de entendimento dos principais paradigmas que permitem estudar e conhecer a aplicabilidade dessa ciência nesse campo de estudo que vocês estão se enveredando. Uma das maiores ou das mais importantes características do conhecimento científico, por assim dizer, é exatamente estar apoiada em fatos. Fatos são explicados pelos próprios fatos, não por intuições do pesquisador, nem por tradições longamente estabelecidas, tampouco por expressões de autoridades em determinado campo. Os fatos referem-se a entidades cuja realidade pode ser comprovada. São diferentes das crenças, que se apoiam na disposição pessoal para admitir ou aceitar alguma coisa. Os fatos se constituem como matéria-prima da construção do conhecimento científico. É, portanto, mediante a observação dos fatos que ocorrem no mundo real que os cientistas estabelecem generalizações e definem leis. Mas os fatos da ciência não são o produto de observações feitas ao acaso. Só se tornam significativos quando são organizados segundo princípios ou sistemas de classificação que, por sua vez, são proporcionados por teorias. As teorias constituem um dos principais instrumentos de que dispõe a ciência. Sem teoria, a ciência seria constituída apenas por um acúmulo de conhecimentos derivados dos fatos, mas sem nenhuma relação entre si. Sem o auxílio de teorias, portanto, a ciência não teria como apresentar seus conhecimentos de maneira sistematizada e tampouco fazer previsões. Dessa forma, a avaliação da importância da teoria para a ciência se torna muitas vezes difícil em virtude do uso popular do termo. A teoria frequentemente é confundida com especulação ou como um conjunto de ideias abstratas que são utilizadas para explicar os acontecimentos, o que não corresponde à concepção de teoria enquanto instrumento científico. O conceito de teoria, em um contexto científico, pode ser definido de diferentes maneiras, sendo as mais usuais um sistema coerente de conceitos, princípios e técnicas aplicados a determinado objeto de estudo. Um outro, sistema lógico composto por observações, axiomas e postulados, cuja função consiste em afirmar sob que condições se desenvolverão determinadas hipóteses ou especulações. Hipótese não testada experimentalmente que se apresenta como explicação de determinada circunstância ou fenômeno em relação aos quais existem dúvidas.
E, por fim, hipótese ou conjunto de hipóteses que formam um sistema dedutivo. Dessa forma, as teorias cumprem importantes papéis na construção do conhecimento científico. Teorias são fontes de conceitos ou de classificação conceitual. A ciência utiliza um vocabulário próprio, que tem como propósito conferir clareza a seus enunciados. Os termos utilizados vão variar conforme o contexto em que os fenômenos são estudados, ou conforme a perspectiva adotada pelo pesquisador. Considerem, por exemplo, conceitos amplamente utilizados no contexto da administração, como status e papel, identidade, diversidade, discriminação, liderança, clima organizacional. O importante papel da teoria é exatamente o de proporcionar uma definição aceitável dos conceitos utilizados, bem como o de possibilitar o estabelecimento de um sistema coerente de classificação desses conceitos. Portanto, sempre que vocês forem iniciar um trabalho acadêmico, seja como exigência de uma disciplina, seja como exigência do trabalho de conclusão de curso, um artigo científico, ao inserirem conceito, né, uma terminologia, necessariamente se exige que aquela terminologia seja conceituada. Sob qual perspectiva vocês estão desenvolvendo aquele trabalho, amparados em que modelo de conceito ou que explicitação conceitual, por assim dizer, vocês estão tomando como base para desenvolver o entendimento do trabalho. Um segundo aspecto importante a ser considerado é que as teorias promovem a generalização e também a sistematização do conhecimento acumulado. Com o apoio de alguma teoria, a acumulação de dados pode conduzir a generalizações empíricas. Por exemplo, um pesquisador pode acumular dados referentes a salários pagos pelas empresas e concluir que mulheres recebem salários menores do que os dos homens. Veja, ele não pode dizer isso a partir de uma ideologia pré-estabelecida ou que está pré-configurada na sua forma de ler a realidade. Ele usa de dados de fontes confiáveis e então, ao separar o gênero masculino e feminino, ele vai poder observar matematicamente, por uma observação factual, de que determinado grupo recebe menos salário do que outro grupo, que no exemplo que dei aqui, de homem e mulher, mas pode ser de classe, ou de classe etária, de faixa etária, mas pode ser também em relação a nível de formação. Você pode chegar à conclusão que quanto mais as pessoas estudam, mais elas percebem um ganho melhor no seu trabalho. Esta é uma generalização empírica, que se constitui uma das formas mais simples de enunciar como as coisas funcionam e que se tornam mais efetivas quando se utiliza alguma teoria. Todavia, a teoria possibilita que generalizações empíricas sejam combinadas, gerando, dessa forma, um conhecimento mais amplo. Uma terceira maneira de entender e de ver a aplicabilidade das teorias é que essas possibilitam fazer previsões. Quando você sistematiza o conhecimento, você estabelece uma uniformidade geral que ultrapassa as observações imediatas. As teorias possibilitam extrapolar do desconhecido para o conhecido, ou seja, fazer previsões. Por exemplo, de acordo com a teoria burocrática de Weber, nas organizações modernas predominam a liderança do tipo racional legal, ficando, portanto, a legitimidade do exercício da autoridade fundada em um estatuto
e passa a requerer dos seus gestores que sejam imparcialmente, que ajam de forma imparcial, que sejam imparciais, que não tenham preferências pessoais. Dessa forma, pode-se prever, então, que gerentes que atuavam em organizações tradicionais e que passam agora a atuar em organizações de caráter burocrático na concepção weberiana, eles irão provavelmente se deparar, pelo menos durante as fases iniciais, com uma dificuldade de ajustamento aos novos cargos. E isso vai exigir da organização um processo de capacitação, de treinamento, de agregação de conhecimento à postura desses novos gestores. Da mesma forma, nós temos teorias que explicam como devemos conduzir pessoas da geração X, da geração Y, dos baby boomers. É diferente. A linguagem a ser conversada com esse público é diferente. Eu não estou aqui falando de negociar princípios e valores, não. Os princípios, valores corporativos, organizacionais, eles se mantêm intactos, eles não se moldam ao gosto, ao prazer daqueles que nela estão inseridos. Mas a forma como é comunicada é que vai sofrer alteração. Uma penúltima forma de dizer e de entender a importância das teorias nesse contexto é que elas são fontes de hipóteses. Para fornecer respostas aos problemas propostos para investigação científica, é necessário construir hipóteses que devem ser testadas. Essas hipóteses podem surgir da intuição do pesquisador, elas podem derivar da observação dos fatos ou até mesmo do contato com outros estudos e principalmente de outras teorias. Como estas possibilitam estabelecer uniformidade entre os fatos, mediante sistemas de classificação, elas possibilitam também prever fatos ou antecipar como estes ocorrem em diferentes contextos. Por exemplo, a teoria organizacional oriunda e proposta lá por Brown e Scott, no início da década de 60, esclarece acerca da importância dos grupos informais na estrutura das organizações. Ela vai fazer essa divisão para efeitos de ciência e também para efeitos didáticos ou do entendimento dessas relações organizacionais, dizer que a estrutura organizacional é composta por duas grandes partes, a estrutura formal e a informal. E nessa segunda parte, os pesquisadores Blau e Scott vão propor a importância dos grupos informais dentro da estrutura organizacional como um todo. Então, com base nessa teoria, será possível formular hipóteses acerca do papel desses grupos em determinadas organizações. Pode ser que você queira, né, estudar a relação ou a implicância ou os efeitos de determinado grupo informal numa universidade ou numa qualquer outra organização do setor governamental, público ou privado, ou até mesmo numa organização do terceiro setor. E por fim, eu diria que uma quinta forma de aplicação das teorias ou de melhor compreensão ou de defesa, né, por assim dizer, da teoria para a formulação dos estudos mais amplos, é que as teorias, são capazes de indicar lacunas, gaps, espaços no conhecimento. Como fontes de hipóteses que nós vimos
no ponto anterior, as teorias possibilitam também fazer previsões. Quando essas relações afirmam relação entre variáveis, é possível perceber onde outros fatos podem ser procurados. Por exemplo, se nós pegarmos lá a teoria da equidade organizacional, talvez vocês ainda não conheçam essas teorias, mas a ideia é que, ao serem chamados à atenção aqui na aula, vocês possam recorrer às pesquisas e, de uma forma autodidática, lerem a respeito dessas teorias. A teoria da equidade organizacional, ou TEL, como é popularmente conhecida, supõe que as pessoas, por valorizarem o tratamento justo, elas se sentem motivadas a manter a equidade nos relacionamentos com seus colegas e com a organização. Vejam que essa é uma teoria aí também do início da década de 60 que pode muito bem ser aplicada às realidades mais amplas que nós estamos vivenciando hoje no contexto das organizações, seja uma organização política, as organizações não governamentais, organizações que estão se formando hoje para defender essa ou aquela ideologia. É um estudo bastante profícuo no contexto das teorias das organizações. Então, ao analisar essa teoria, nós vamos perceber que ela se fundamenta em um único princípio de justiça, qual seja o princípio da equidade. Então, podem ser identificados outros princípios de justiça, como igualdade e necessidade. Por exemplo, quais são os princípios que tornam essas pessoas que se aglutinam, que se juntam sob esses princípios mais amplos, que tornam essas pessoas iguais, que fazem com que elas participem, por exemplo, desse partido, ou daquela aglomeração, ou daquela ONG? Quais são as necessidades comuns que esses indivíduos buscam e que os convergem para essa organização? É um estudo bastante interessante e que tem como base a teoria da equidade organizacional. Dessa forma, torna-se razoável propor a investigação da influência desses princípios na determinação da justiça organizacional. Ok? Isso são preâmbulos, são ideias que vocês podem ter, mas que aqui eu estou usando para explicar a importância das teorias no contexto do estudo das ciências de uma forma mais ampla. E agora, nesse próximo ponto, eu quero falar, né, fazer também uma parte introdutória, com base em tudo isso que nós vimos até aqui, focadas especificamente nas teorias da administração. Como eu disse anteriormente, como todas as ciências, a administração vai valer-se dessas teorias para precisar os seus conceitos, para organizar os seus conteúdos, para gerar explanações coerentes, coesas, e também para fazer previsões. Muito do que nós estamos vivendo hoje no contexto corporativo foi predito, não simplesmente por um exercício de futurologia, de astrologia, por fazer leitura dos astros. Não. Porque pesquisadores se debruçaram sobre teorias já estabelecidas, identificaram lacunas, fizeram a confluência de outras teorias, observaram fenômenos e puderam, então, de uma forma mais assertiva, escrever a respeito de fatos que estamos vivendo hoje no contexto corporativo e também, de uma forma mais ampla, social, político e econômico e assim sucessivamente. Eu indico para vocês a leitura de autores como Alvin Toffler, que é considerado um dos grandes futurólogos da atualidade, que tem uma capacidade ímpar de fazer previsão. Mas lembre-se,
não um exercício vazio ou cheio de misticismo. Não, nós estamos falando de ciência, uma capacidade de encontrar essas lacunas na teoria e fazer uma leitura macro conjuntural do cenário e propor ideias e fazer previsões bastante acertadas. Peter Drucker, se você ler os livros dele hoje, escritos no início do século passado, você também vai ser capaz de observar a capacidade, a perspicácia da compreensão teórico-aplicada, por assim dizer, desse autor. E muitos outros que, ao longo do curso, eu posso ir indicando para vocês, ok? Então, dada a importância da teoria na administração, o então Conselho Federal de Administração, CFA, ao definir o currículo mínimo dos cursos de graduação lá em 1966, no seu parecer número 307, estabeleceu como obrigatória nesses cursos a disciplina chamada Teoria Geral da Administração, popularmente conhecida como TGA, que aqui no nosso curso é definida como Teorias da Organização, ou TO. Daí o surgimento de livros com esse título, sendo que o primeiro livro no Brasil foi em 1974, foi lançado em 1974 pelo professor Fernando Prestes Mota, um livro que eu aconselho muito a leitura. Como no início da década de 1960, os fundamentos teóricos da administração estavam restritos a pouco mais do que a contribuição dos autores clássicos e dos teóricos das relações humanas no trabalho, o título genérico da disciplina ele se mostrou bastante adequado. Em virtude, porém, do desenvolvimento de novas teorias e principalmente da incorporação de contribuições teóricas oriundas da psicologia, da sociologia e da economia, passou-se a falar não tanto em teoria geral da administração, mas em teorias da administração e em teorias das organizações. Por isso, mais uma vez, reitero que o nome da nossa disciplina, do nosso mestre do conteúdo, já está, vamos dizer, circunscrito ou consubstanciado ou alicerçado nessa nova nomenclatura que já explica, né, e já se ancora nesse entendimento mais atualizado do estudo dessa ciência. Então, o Conselho Nacional de Educação, através da portaria número 2, elaborada em 1993, define como obrigatória nos cursos de graduação em administração essa disciplina que nós estamos estudando aqui nesse momento, teoria das organizações. Não pode ser, portanto, uma disciplina optativa, é uma disciplina obrigatória, tá? Porque ela é basilar, ela é básica. Por isso, embora em alguns momentos ela possa parecer árida, por ser uma disciplina teórica, vocês vão poder observar que, na verdade, ela é bastante aplicada. E eu diria para vocês que o correto entendimento dessa disciplina, das suas abordagens, bem como da evolução das suas abordagens, se constitui num importante alicerce para a formação de vocês, não só enquanto estiverem aqui no ambiente acadêmico, mas também quando estiverem já atuando no ambiente corporativo. Então, é uma justificativa bastante contundente falar em teorias da administração e também em teorias das organizações, porque tanto nos Estados Unidos como nos países da Europa, se consolidou já na década de 1950 a disciplina conhecida como teoria organizacional, tendo com um conteúdo mais amplo que o da teoria da administração.
Então, dessa forma, se considera teorias organizacionais as que tratam de aspectos de atitudes e comportamentos de indivíduos ou grupos, ou ainda aspectos relacionados a organizações como um todo, ou sistemas de organizações. Já as teorias da administração, elas têm como objetivo tratar do processo que os administradores seguem para alcançar a visão, a missão, as estratégias, os objetivos da organização. E também do corpo de conhecimento relativo aos métodos utilizados pelos administradores nas organizações. E, por fim, dos indivíduos que gerem as ações dos outros para o alcance dos objetivos organizacionais. As primeiras teorias da administração foram formuladas, como eu já iniciei falando para vocês lá no início dessa aula, foram formuladas pelo engenheiro Frederick Taylor, pelo francês Henri Fayol, pelo alemão sociólogo Max Weber, entre outros. Seguiram-se as teorias propostas por Luther Gulick, Lyndon Urwick, que contribuíram para consolidar a chamada escola clássica da administração. São teorias que, em função de seu objeto, podem ser definidas como teorias essencialmente administrativas. Já as teorias dita a maioria que vão se seguir a partir daí, embora elas sejam de grande interesse também para a administração, e muitas delas foram elaboradas com o propósito explícito de atender a demandas dessa ciência, elas passaram a ser conhecidas como teorias organizacionais. São teorias que se voltam para a explicação de múltiplos aspectos relacionados à gestão das organizações, construídas com um fundamento claro nas ciências sociais, como psicologia, sociologia, psicologia social, ciência política, economia e também a antropologia, o que eu também adiantei para vocês no início dessa aula. Por fim, para encerrar essa aula, eu gostaria de propor para vocês, ou apresentar para vocês de uma forma preliminar e panorâmica, a classificação das teorias da administração, que é exatamente o objeto central de estudo desse nosso curso. Como são numerosas as teorias administrativas, torna-se relevante, eu considero, classificá-las, né? Então, diversas classificações têm sido sugeridas. Astley, Van de Ven, lá no início da década de 80, eles vão propor uma classificação dessas teorias considerando duas grandes dimensões: a dimensão macro e a dimensão micro de análise organizacional, e também a ênfase colocada na acepção, naquilo que eles chamam de acepção determinística ou voluntarista da natureza humana. Não se preocupem com esses nomes. Aos poucos vocês vão entendendo como isso funciona. Nesse livro, nesse curso, na proposta que eu quero apresentar para vocês aqui, né, vamos estudar, né, um sistema de classificação que se apresente de uma forma fundamentado na combinação do critério que nós consideramos um critério cronológico. Eu acho que é a forma mais didática, mais fácil de entender a evolução dessas abordagens. Então, dessa forma, eu vou propor a classificação que vai ser observada ao longo desse estudo nessa disciplina. Primeiro, teorias clássicas. Seguido das teorias neoclássicas. Depois vamos abordar as teorias baseadas na motivação. Em quarto lugar, as teorias consideradas aquelas teorias estruturais modernas.
Em quinto, vamos ver as teorias psicossociais. Em sexto, as teorias ambientais. Em sétimo, as teorias econômicas. Em oitavo lugar, as teorias baseadas na cultura. Em nono lugar, as teorias baseadas nos atores. Em décimo, as teorias baseadas nos recursos. E, por fim, em 11º lugar, as consideradas teorias críticas da administração. Obviamente que em alguns grupos vai ser possível nós darmos um nível de profundidade um pouco maior, enquanto em outros teremos que fazer de uma forma mais panorâmica, né? Mas eu vou sempre deixar aqui para vocês material de leitura. Vocês precisam, né, necessariamente, obrigatoriamente, fazerem essas leituras. Algumas deverão ser feitas antes de assistirem à aula, outras poderão ser feitas após assistirem à aula. Lembrando que não há uma regra. Se você tiver condições de se organizar na sua rotina de estudo para fazer a leitura previamente à aula e posteriormente à aula, obviamente o seu ganho em nível de aprendizado será bastante positivo, bastante significativo. Ok? Então, fico aqui já para vocês, despeço aqui de vocês nessa aula, lembrando que nesta mesma aula, nessa mesma sala, já ficará disponível material de leitura para o restante desse dia, né? Para as 2 próximas aulas que teremos ainda hoje, e também para a aula de amanhã, tá certo? Sempre que tiver atividades para ser entregue, isso será informado no fórum. Então, todos receberão essa informação no fórum. Se somente estiver disponível material para leitura em PDF, obviamente é que você deve somente ler como leitura obrigatória, complementar a aula que foi dada naquele dia, ok? Relembro a vocês de não se esquecerem de acessarem o controle de frequência e registrarem a frequência de vocês, escrevendo o nome exatamente como consta no registro oficial de vocês no SIGA, no sistema da universidade. E também de acessarem, né, sempre nos horários das aulas, a sala das referidas aulas, para que vocês tenham acesso e tomem conhecimento do material que precisa ser lido ou de qualquer atividade que precisa ser entregue. Por fim, lembro a vocês que eu estou à disposição no fórum e pretendo, né, dentro do possível, responder o mais breve todas as perguntas que lá forem colocadas. Peço também a vocês que antes de se manifestarem em fazer perguntas, observem, revejam os vídeos, né, com a aula, porque às vezes a resposta está no próprio vídeo, ou a resposta está no próprio texto indicado para a leitura. Agora, caso vocês tenham dificuldade de perceber isso, obviamente, eu estou à disposição para responder vocês, tá bom? Se inscrevam no canal, se assim desejarem, cliquem lá no sininho, no canal do Cio Agro, no YouTube, que é onde ficam disponibilizados esses videoaulas, para que vocês, assim que for colocado ali um novo vídeo de uma nova aula, vocês sejam informados. Eu acho que é mais uma ferramenta para que vocês não se percam aí nesse cenário de complexas, né, multitarefas, tá bom? Então, um abraço e desejo tudo de bom para vocês e um ótimo restante de semana. Tchau, tchau.